Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17, o 32 e alguns versículos. Aleluia, Jesus. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar ministrando a palavra, de estar falando do amor de Jesus. Essa palavra foi confirmada no culto de quinta-feira, o pastor confirmou. Hoje foi louvado alguns hinos que falou de vitória, vivo, coração. Então, Jesus confirmou a palavra, aleluias. 1 Samuel 17, no verso 32, a palavra do Senhor vai dizer, posso ler? Os irmãos já acharam? Amém. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejar contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. O 37. Disse mais a Davi: o Senhor me livrou das mãos do leão e do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor é contigo. E Saul vestiu a Davi das vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra os filisteus com uma funda e com uma pedra. E o feriu o filisteu e o matou, sem que Davi estivesse com uma espada nas mãos. Pode assentar, igreja, adorando o Senhor, aleluias. Eu não poderia deixar, o irmão Maurício, ele contou um testemunho sobre dízimo, e na hora me veio um testemunho sobre dízimo. Tanto que na hora que os irmãos começaram a entrar ali no coro, eu me perdi, porque veio o louvor que o pastor começou a louvar, e eu fixei tanto no testemunho que Deus me trouxe à memória, e na palavra do hino, que quando eu vi, os irmãos já estavam lá na frente. Aleluia, Jesus. Eu me lembro, logo eu volto para a palavra, eu vou contar esse testemunho, porque eu creio que Deus, ele para tudo há um propósito, né? Não sei o motivo do irmão Maurício ter contado esse testemunho, mas eu me lembro uma vez que eu mais a Irani, a gente estava fazendo um propósito em cima do monte, e eu me lembro que eu estava passando por uma necessidade muito grande, e a gente orando, e havia uma festa na igreja, eu não sei se o irmão Pedro lembra, quando a gente congregava ali na Rua Larga, estava tendo uma festa do jovem, faltava os engradados de refrigerante. E eu me lembro que a Irani falou: Lu, só falta esse refrigerante. Eu falei: Irani, só se Deus mandar, porque eu não tenho nada. Para te dizer que eu não tenho, no propósito que a gente estava fazendo, era uma semana com biscoito, água e pão. E eu me lembro que nesse tempo, na minha conta, acho que tinha 4 e pouco, que naquele tempo dava para comprar ali aqueles biscoitos de sal que vem 3 pacotes num, ali. E eu falei para ela: Irani, porque quando eu descer para a consulta, que eu tinha uma consulta, quando eu descer para a consulta, porque nós só podíamos descer do monte para ir para o culto ou alguma coisa de emergência, senão nós não poderíamos descer. Eu falei: quando eu descer, eu vou pegar ali o meu cartão, vou lá no mercado e vou comprar o biscoito, vou deixar 2 para os meninos e trazer 1. Deus vai ter que entrar com providência, porque eu só desço desse monte quando eu concluir o meu propósito. E eu me lembro que a gente desceu, eu passei em casa, peguei o cartão e fui. Quando nós chegamos ali na principal ali do Paranoá, antes do postinho da 21 ali, postinho de saúde, veio uma voz para mim e me disse assim: tira o saldo da sua conta. Aí eu falei: eu vou tirar saldo para quê? Que eu sei que tem 4 e pouco. Eu vou tirar saldo para quê? Eu continuei andando. A voz tornou a falar: tira o saldo da sua conta, tira o extrato da sua conta. Continuo andando. Eu falei: eu não vou, porque eu não vou perder tempo. Quando eu cheguei na frente do posto, a voz falou: volta.
teve uma força maior que me pegou e me voltou. Tira o saldo da conta. Fui lá no 24 horas, numa farmácia assim do lado. Quando eu olhei para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, tinha R$200. Até hoje eu não sei quem foi que mandou esses R$200. Apesar que eu sei que foi Jesus quem colocou ele lá. Pois tirei o dízimo, tirei uma oferta, comprei refrigerante, o fardo do refrigerante, dei para os jovens, para o congresso dos jovens. E ainda fiz uma comprinha lá para casa, o negócio rendeu, que ainda sobrou uns trocados. Pois eu quero te dizer nessa noite, se você não é dizimista, seja, começa a dizimar, começa a se doar para Jesus. Ah, mas eu tenho pouco, eu ganho pouco. Dizima a si mesmo, é no pouco que Jesus vai te colocar no muito, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu não poderia deixar de contar esse testemunho, que eu sei que é Deus, que é o Senhor Jesus que está pedindo, amém? Voltando lá para o texto, para a mensagem que nós acabamos de ler. Davi, conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus, ele nos inspira pela sua fé e confiança em Deus. Ao enfrentar Golias, ele demonstrou que a sua força não estava na sua capacidade física, mas em total obediência ao Senhor. A história de Davi e Golias, ela nos ensina uma lição preciosa sobre como enfrentar os desafios com fé, coragem e obediência. Ser um dizimista é ser obediente a Deus. Quando você dizima, Deus abre as janelas. A palavra diz que Deus abre as janelas do céu e derrama sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Com confiança inabalável em Deus, Davi não olhou pelo tamanho do gigante, ele não olhou pelo tamanho da adversidade que vinha. Ele olhou somente para o teu Deus. Que nós, nessa noite, nós podemos começar a olhar somente para Deus, obedecer a Deus, fazer a obra de Deus com ordem e excelência. A palavra de Deus vai dizer que aquele que não tem sabedoria, peça que o Senhor vai dar. Se não tem discernimento na palavra, peça que Jesus ele vai dar discernimento para você ministrar a palavra de Deus. Só que para com tudo isso, para que nós venhamos pregar, ministrar a palavra de Deus, falar do amor de Jesus, ter a união de Jesus, bastamos que nós descemos e buscamos ao Senhor em oração. Devemos buscar mais a Deus, orar, clamar mais o Senhor Jesus. Se for preciso, faça um propósito, um jejum, uma consagração pela tua vida espiritual, porque o inimigo aí fora, ele está ao redor, querendo tragar aqueles que estão desprotegidos da palavra de Deus. É por isso que nós temos que nos revestir da palavra de Deus, vir orar. Com tudo isso, se nós também sermos dizimistas da casa do Senhor, fazer a obra de Deus, porque, pastor, pregar dízimo não é errado. Tem muitas pessoas que não gostam, mas a palavra fala, pregar dízimo não é errado. Não é errado, pastor, pregar sobre dízimo. Não é errado, pastor, pregar sobre ajudar mais a obra de Deus, a igreja. Não é errado. Tem muita gente que não gosta. Quem não gostar, Jesus vai pegar ele. Aleluia, Jesus. Sua confiança não estava nas suas habilidades, mas em Deus. Em vez de temer, ele afirmou que Deus o livraria ele mais uma vez. Olha a confiança de Davi em Deus. E o que eu acho mais engraçado, que eu fui ler os versos para trás, lá mais no início, eu acho que no 20, se eu não me engano, Davi, ele não estava na guerra. Quem foi? Foi só os seus 3 irmãos mais velhos que foram acompanhar Saul. Davi, ele foi na obediência. Ele começou primeiro na obediência, obedecendo o pai. Porque o pai dele pediu para que ele levasse alguns pães e eu acho que um trigo, a medida de trigo, para os irmãos. E ver se os irmãos estavam bem. O pai dele ainda pediu para que ele trazesse prova se os irmãos estavam bem. Mas quando ele chega lá, já estava a fileira se posicionado para a guerra. Quando Davi escuta o filisteu, aquele gigante, desafiando, desapontando a Deus, eu creio que ele falou, agora eu vou partir para a guerra, e Jesus é comigo, agora eu vou partir para a batalha. Eu não vou temer.
Quando Golias ele veio, ele estava com escudo. Ele tinha um escudo, uma proteção, e vinha ali um servo dele protegendo ele. Quando ele viu que Davi ainda era pequeno, era moço. Quando ele viu que Davi era pequeno, ele desprezou o escudo dele. Eu vou te dizer uma coisa, muitas pessoas na nossa caminhada, nós vamos enfrentar muitas pessoas que só vão nos usar enquanto nós estamos beneficiando a ela. Porque quando nós não servimos mais, ela vai te desprezar. Quando você falar, não, eu não vou fazer mais isso, eu não posso. Porque muitas das vezes as pessoas nos induzem a fazer coisas erradas, aí em caminhos errados. Mas a partir do momento que você falar assim, eu sou um servo de Deus, eu tenho que servir o Senhor em espírito e em verdade, eu não posso seguir coisas erradas. Essa pessoa, ela simplesmente vai te desprezar. Por isso que nós temos que andar com pessoa que nos incentiva a andar no caminho de Cristo, a fazer a vontade de Deus, a perseverar no caminho certo, ter coragem e ter fé, que independentemente de qualquer situação, Deus, Ele vai estar conosco, Ele vai estar na nossa peleja, Ele vai estar na guerra conosco. Não adianta nós temermos, porque o braço mais forte é o braço que está conosco. Vai falar lá em 2 Crônicas 32:8. Com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor. Deus que nos ajuda e guerreando todas as nossas guerras. Por que nós vamos temer? Se foi chamado para ministrar a palavra de Deus, ora, se consagra ao Senhor e vai, não corra. Muitas das vezes nós somos covardes. Nós não nos levantamos de madrugada e oramos pela nossa casa. Nós não levantamos de madrugada e consagramos nossos filhos, a nossa esposa e esposo nas mãos do Senhor. Aí quando vem as batalhas, entra, porque acha a porta aberta, não está ungida. Aleluia, Jesus. A confiança através da fé. A coragem de Davi não vinha de experiências de batalhas. A coragem dele vinha do Senhor Jesus, porque ele não tinha experiência de batalha, ele nunca tinha ido para uma guerra. Ele ainda era moço, a única coisa que ele sabia fazer era pastorear as ovelhas do pai dele. Aleluia, Jesus. Mas a sua confiança em Deus, ele não viu Golias como obstáculo, mas como alguém que afrontava o Deus vivo. Davi não enfrentou o gigante com armas, com suas armas próprias. Ele enfrentou o gigante no nome do Senhor Jesus. Ele enfrentou o gigante, foi com a palavra de Deus. Que com certeza Davi era um servo obediente, que não é de à toa, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Para a gente hoje ser um homem coração de Deus, nós temos que buscar a Deus, servir a Deus com ordem e excelência, fazer a vontade de Deus, deixar a desobediência de lado. Porque a obediência, ela nos atrapalha a receber as bênçãos de Deus. Muitas das vezes nós ficamos na nossa casa, nós não tiramos um tempo para ler a palavra, nós não tiramos um tempo para orar. Muitas das vezes passamos a maioria do tempo com o telefone na mão, na frente da televisão, mas não descemos um minuto para orar ao Senhor. Quando chega na hora do culto, simplesmente entramos no banheiro, tomamos um banho e saímos de qualquer forma. Nem falamos assim, ei Jesus, eu vou lá para te buscar. Eu vou lá porque eu preciso do Senhor. Eu vou lá porque eu necessito do Senhor. Tem muitos de nós que estamos fazendo a obra de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, e o Senhor, Ele pede mais que nós tenhamos reverência, que nós tenhamos resiliência sobre a casa dEle, sobre a palavra dEle. Aleluia, Jesus. Eu acho tão engraçado que, igual o pastor falou sobre união, cadê a união da igreja? É um culto de varão. Cadê os demais irmãos? A igreja, nós temos que nos unir mais. Unir as nossas forças, porque é junto que nós vamos vencer.
Porque, querendo ou não, Davi, ele foi depois, mas ali já tinha uma batalha, já tinha ali vários homens ali. Mesmo que foi Davi que venceu o homem, o Golias, ali você pode ver que já tinha ali vários homens reunidos para a batalha, para a guerra. Mesmo que quando eles viram o Golias, eles temeram, uns ficaram com medo. Mas tinha vários, estavam ali unidos e reunidos para fazer a vontade de Deus, para guerrear, para defender o nosso Deus. A obediência acima das expectativas. Davi rejeitou as armaduras de Saul e preferiu lutar com aquilo que Deus já havia dado. Davi, ele podia muito bem usar a própria força do braço dele, mas ele preferiu usar o que Jesus deu para ele, que foi os 5 pedras e uma funda. Ele podia ter muito bem ter pegado ali as vestes que Saul colocou nele e ter falado, agora eu vou, porque se ele pode arremessar qualquer coisa em mim, porque não vai me acertar, porque eu estou protegido. Eu estou bem escondido, mas não. Ele preferiu ir somente com o nome do Senhor Jesus, que é o que nós devemos fazer, praticar a palavra de Deus, servir a Deus buscando Ele de corpo e alma, porque a palavra do Senhor vai dizer que muitos me louvam com os lábios, mas o coração está longe. Tem pessoas que estão dentro da igreja louvando, cantando, pregando, mas o coração está lá fora. Só o corpo que está aqui dentro, a alma, só Deus sabe onde está. Porque não busca a Deus, não tem firmeza, não está firme na rocha. O pensamento fica viajando. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Após derrotar Golias, Davi não se vangloriou de suas habilidades. Ele reconheceu que a vitória era do Senhor e não dele. Ele reconhece que a vitória vem de Jesus e não dele. Davi sempre deu glória a Deus, entendendo que foi o Senhor quem o capacitou e entregou o inimigo nas mãos dele. Tem muitos de nós que às vezes nós louvamos, saindo daqui se vangloriando, não dá glória para Jesus. Eu faço, eu aconteço, eu sei, mas não tem coragem. Jesus, hoje eu vou lá prestar um culto ao Senhor, porque toda a honra e toda a glória é dada do Senhor Jesus. Toda a honra, quem merece honra é Ele, quem merece glória é Ele. Só Deus merece todas as coisas, o nosso louvor, o nosso perfeito louvor, a nossa perfeita adoração. Porque muitos acham que louvar ao Senhor é cantar perfeito, é ser afinado, não. Deus não está procurando cantores, Deus está procurando adoradores. Quem adora Ele em espírito e em verdade. E para alguém servir a Deus com louvor perfeito em espírito e em verdade, tem que descer para buscar. Tem que buscar o Senhor Jesus na madrugada. Porque quem derrama graça, quem derrama unção, quem faz você ter um perfeito louvor, que quando você louva, o louvor sai da alma, é a presença de Deus, é a graça de Deus nas nossas vidas. Confiar em Deus diante dos desafios. Assim como Davi, devemos confiar em Deus conosco, em todas as batalhas diárias. E enfrentar dificuldade com a confiança sempre em Deus. Devemos confiar no Senhor, firmar no Senhor Jesus. A nossa esperança sempre vem de Deus. Nunca perca a esperança. Que eu achei engraçado que esses dias nós fomos num culto ali, mas o pastor Élico, no final do culto, o pastor falou, quando alguém dizer que você não louva bem, que você não prega bem, pode falar para ele, que para ele você não louva e nem canta bem, mas para Deus você louva e canta bem sim. Aleluia, Jesus nunca deixa ninguém te diminuir, por você ser menos. Porque muitas das vezes a pessoa chega, eu não louvo bem, eu não prego bem, eu não vou fazer. Temos que fazer para Deus. Porque quando nós fazemos para Deus, Deus faz sempre por nós. Quando nós saímos para fazer o ID de Deus, para pregar a palavra,
Ah, eu tenho vergonha de pregar, eu não sei. Faça que nem eu. Nem que eu sento, dou glória com tudo que Jesus fez na minha vida. Mas não podemos correr. Esses dias mesmo eu tive um sonho que disse que uma irmã me convidava para pregar. Disse que eu falava para ela que eu não ia pregar, não. Pregar e louvar, isso, louvor. Era louvar. Eu disse que eu falava para ela, não, irmã, eu não vou para louvar, não. A irmã perguntava, por quê, irmã? Eu falava, irmã, eu não estou jejuando e orando como deveria, por isso eu não vou louvar. No outro dia, eu amanheci, eu fui para o serviço com a minha consciência pesada. Aquele sonho era como se fosse real. Aí sabe o que eu fiz? Propus para as irmãs lá no grupo, vamos fazer um jejum de 3 dias. Pai, Filho e Espírito Santo, pelas nossas vidas espirituais que nós precisamos. Porque muitas das vezes nós oramos por tudo e por todos. Mas não oramos por nós, não buscamos por nós. Não nos revestimos das armaduras de Deus como deveria. Isso nós só vamos conseguir diante de joelhos dobrados na madrugada. Porque às vezes hora de dia, de tarde, mas o segredo está de madrugada. Jesus quer se revelar, é na madrugada. É na madrugada que Deus quer falar conosco. Mesmo com sono, às vezes, esse dia no propósito meu, eu levantei com sono. Mas que eu orei. Falei, Jesus, me dá graça, me levanta, me coloca de pé, me revista das tuas armaduras. Não deixa eu dormir, não. Foi logo o sono foi embora. Porque se a gente dá mola, a gente se prostra. Porque o inimigo, ele quer colocar desânimo na gente para que a gente não ore. Para que a gente não interceda pela nossa casa, para que a gente não interceda pelas nossas famílias. Temos que passar mais, levantar de madrugada, ungir os nossos filhos e orar e repreender. Não é só filho, esposo fazer com esposa, esposa fazer com esposo. Lá em casa, em vez de quando eu levanto, saio ungindo todo mundo. O Ruips não me unge, não. Aí eu vou lá e unjo o travesseiro dele, unjo a coberta dele. Unja a porta, o chão, fala, Jesus entra. A unção do Senhor quebra toda maldição, vai destruindo todo laço, todo impedimento, todo embaraço que atrapalha meu filho ir para a igreja. Mas eu quero que o Senhor quebra e leva ele para a igreja, Jesus. Que ele se torne um servo do Senhor. Que na verdade eu já falei com meus 4 filhos, um é pastor, o outro é missionário, eu já determinei. Eu já tomei posse, eu já determinei. E eles falam que eu não vou ser isso não. Eu falei, vai. Tem levita, tem pastor, tem missionário. Lá dentro de casa. E a minha oração é para que Jesus desperta. Para que Jesus desperta, Jesus levanta. Para fazer a obra, porque muitos são a seara e poucos são os ceifeiros. Para que Jesus venha levantar uma nova geração de ceifeiros. Para fazer a obra, né? Para que Jesus nessa igreja ele possa levantar varões também, que hoje é culto de varões, levantar aqui varões de orações, varões que dobram seu joelho na madrugada e clamam ao Senhor pela sua casa, principalmente pela tua vida espiritual, porque se o seu espiritual vai bem, tudo na sua vida vai bem. Não adianta você pensar que vai vir fazer a obra de Deus sem buscar ao Senhor, sem se revestir das armaduras de Deus. Deus levantou os homens como sacerdote, como cabeça da casa. Será se estão sendo cabeça de casa mesmo? Será se está fazendo a obra de Deus como deveria? Será? Porque até então, onde eu sei que eu um cabeça de casa... Quando a mulher está desanimada, ele fala, ei, varão, levanta, vamos orar, vamos ler a palavra de Deus. Não só espera para a mulher chamar ele para orar, não. Não só espera a mulher dobrar o joelho e orar pela tua casa. Esse dia eu estava falando, pastor, que nós estamos numa geração de homem. Os varão, me perdoe, mas eu vou falar. Nem que eu não prego aqui nunca mais. Nós somos numa geração de varão, de homens, pastor, que ele só está faltando falar assim, mulher, toma as minhas vestes, porque o resto já está tudo, porque o resto, é sério,
Glória a Deus, aleluia. Porque o resto, praticamente, é a mulher que sai para trabalhar, a mulher que resolve as coisas, a mulher que faz as coisas. É sério, gente. Eu estou falando isso aqui, pastor, não é nem para a questão dos homens aqui, não. Não sei por que eu estou falando. Mas é os relatos de pessoas que às vezes eu aconselho lá fora e relata tudo isso. Tem homens assim. Espero que aqui não esteja nenhum. Aleluia, Jesus. É sério. Um cabeça de casa, ele tem que se posicionar. Se posicionar e faz à frente. Porque muitas das vezes deixa a carga toda em cima da mulher. A mulher já trabalha fora, lava, passa, cozinha, faz isso, faz aquilo, o marido fica em casa, não faz nada. E quando é à noite, que é uma mulher disponível para ele, com um sorriso aqui na cara. Coitadas. Por isso que tem muitas mulheres com depressão, sofrendo de ansiedade, praticamente sofrendo infarto, parando nos hospitais. Por quê? Porque a carga do que era para ser do homem está toda nas costas dela. Porque quando Deus une um homem ou uma mulher, é para que a bagagem seja dividida. É para que seja dividido. E não o peso ficar só nas costas da mulher. Ou então só nas costas do homem, que tem muitas mulheres por aí que deixam. É para andar junto. E o engraçado que quando Deus une, Deus tirou a mulher da costela do homem. Não foi do pedaço da frente e nem do pedaço de trás. Foi de lado. Tem muitos homens hoje que colocam as suas esposas lá atrás. Não dá honra. E quer que as mulheres honrem eles. Não dá honra. Muitas das vezes chega num lugar, coitada da mulher, chega, ele está ali conversando com o amigo, não tem nem coragem de falar assim, ó, aqui fulano, minha esposa. E quer que a mulher faz todo esse papel. Quem quer honra tem que honrar. Deus, ele só vai te honrar se você honrar ele primeiro. Deus, ele não vai dar honra para quem não honra ele, para quem toma honra para ele. E eu quero te dizer nessa noite, Deus, ele mata. Mas a honra ele não dá para ninguém. Por isso que nós temos que honrar a Deus. Honrar a Deus não é só dizer, hoje eu vou lá na igreja, hoje eu vou cantar, hoje eu vou pregar, não. É honrar a Deus no dízimo, nas ofertas, nas orações da madrugada, praticando a palavra de Deus. E fazendo o ide, a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias. E Davi venceu Golias porque confiava plenamente em Deus. Era corajoso pela fé e obediência ao que Deus tinha para ele. Assim nós também podemos vencer nosso gigante. Se confiarmos em Deus e enfrentarmos desafio com coragem. Vamos colocar mais a nossa dependência em Deus, a nossa confiança em Deus. Porque você pode ver, você pode ter certeza que quando você for para a peleja, ele vai na frente. Aleluia, Jesus. Quando você for para a peleja, quando você estiver na dificuldade, você não vai estar sozinho. Ele vai com um braço forte. Os demais podem ir com um braço de carne, mas o Senhor vai na frente, quebrando todas as barreiras, derrubando todos os principados, te livrando, te guardando e te revestindo da palavra dele. Aleluia, Jesus. Confiar no Senhor Jesus não é só dizer eu confio da boca para fora, não, porque muitos dizem eu confio, eu creio, eu acredito, mas por qualquer coisa está abandonando a Deus, é porque significa que não confiava e não acreditava. Aleluia, Jesus. Que o Espírito Santo nessa noite possa nos fazer servos obedientes, que nós possamos obedecer à palavra de Deus, servir a Deus com ordem e excelência, fazer a obra de Deus com ordem e excelência, fazer a obra de Deus com dignidade, através do Espírito Santo de Deus, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos ajuda, que nos fortalece, nos dê sabedoria, discernimento, para quando nós formos pregar lá fora,
para que o Espírito Santo de Deus derrama a unção dele sobre as nossas vidas, porque quando nós formos pregar ou louvar, a glória de Deus descer. Para quando nós for ministrar a palavra de Deus, quem estiver ouvindo for tomado pelo Espírito Santo. Aquele que não aceitou Jesus, vinha aceitar Jesus. Ser convencido pelo Espírito Santo. Porque nós apenas pregamos quem convence ao Espírito Santo. Mas para nós pregar, nós temos que ter a graça. Temos que ter o Espírito Santo de Deus. Temos que ter a presença de Deus. Aleluia, Jesus. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia, agradeço a Deus pela confiança, agradeço os pastores, o irmão Pedro. Esse dia eu cheguei no irmão Pedro e falei, irmão Pedro, deixa eu pregar no culto de varão. Nunca preguei no culto de varão. Eu pensei que ele ia falar assim, não, irmão, não pode não. Aí ele falou, eita glória de Deus. Eu falei, ixi, meu Deus do céu. Eu falei, agora eu vou. Aí há uns 3 dias atrás, eu falei, eu podia falar com o irmão Pedro que eu não ia pregar, não, para ele caçar outra pessoa, né? Porque que estranho mulher pregar no culto de varão. Eu nunca preguei no culto de varão. Mas eu falei, eu vou enfrentar o gigante. Eu vou enfrentar o gigante que me atrapalha, às vezes, de levar a palavra de Deus. Eu vou enfrentar esse medo, porque Deus não nos deu espírito de ousadia. Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de ousadia, para pregar, para fazer a vontade dele, amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade.